No dia seguinte, no fim de um mês. Eu gosto de ler cultura egípcia, história antiga, história do Brasil. Literatura oriental. Eu gosto de romance policial. Eu gosto de história. Tudo aquilo que lemos pode ser chamado de texto, seja uma bula de remédio ou um romance. Mas atenção, nem todo texto é literário. Não há uma marca do literário no sentido de uma marca pronta, uma vez aparecida, necessariamente ela é literária. Vou dar um exemplo até bem radical. No caso, por exemplo, do verso, da poesia, se você coloca tudo, digamos assim, em versos decassílabos, contando 10 sílabas, em sequência, você vê aquilo na página, ocupando só um pequeno trecho da página, você tende a dizer que aquilo é poesia. No entanto, se você colocar um texto qualquer, uma receita, digamos, qualquer coisa que não tenha absolutamente nada de poesia dessa forma, você pode fazer com que um texto que tenha uma aparência literária, mas que na prática ele não tenha poeticidade, não tenha ritmo, não tenha nada que componha propriamente a palavra. Se a questão é o literário, o fundamental é a invenção. Por exemplo, a criação de uma situação imaginária. Mas pode ser também a criação de palavras novas, pode ser a estruturação de uma linguagem inteiramente nova, um tipo de ação que vai contra, ou de alguma maneira, ou que restabelece, ou mesmo por vezes destrói a própria gramática, o vocabulário, tudo pode ser mexido em termos de literatura. Você já observou como a mesma palavra ou frase pode assumir sentidos e interpretações diferentes de acordo com o tipo de texto em que ela aparece? Vou dar um exemplo para vocês. Tá vendo aquela pedra? Se eu digo para uma pessoa que passa por aqui, cuidado, tem uma pedra no meio do caminho. Essa frase soa como um alerta para ela não tropeçar. Mas essa mesma frase no poema No Meio do Caminho, de Carlos Drummond de Andrade, tem um sentido bem diferente. Nunca me esquecerei desse acontecimento na vida de minhas retinas tão fatigadas. Nunca me esquecerei que no meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho tinha uma pedra. A palavra pedra, ela pode dizer muito da ideia do obstáculo, da dificuldade, mas ela pode ter um horizonte muito mais expressivo, que diz respeito ao próprio significado da poesia e da atitude poética, né, do Carlos Drummond de Andrade. Uma poesia que procura se confrontar com os desafios da vida, que recusa a ideia de uma transcendência que venha nos redimir a nossa existência, né, e que de fato insere o homem, né, nessa luta, né, com a sua vida, com o seu dia a dia, com a sua existência. Poesia é o belo trabalhado, é uma artesania. Ela acontece, ela chega ao fim quando você conseguiu dar as formas, a harmonia, o som, a cada palavra, a cada sílaba, a cada letra. Juntando letras, sílabas e palavras, o poeta Manuel de Barros cria muito mais do que frases ou versos. Ele cria imagens. O rio que fazia uma volta atrás da nossa casa era a imagem de um vidro mole. Passou um homem e disse: essa volta que o rio faz se chama enseada. Não era mais a imagem de uma cobra de vidro que fazia uma volta atrás da casa. Era uma enseada. Acho que o nome empobreceu a imagem. É isso que eu chamo de desenho verbal, né? Que você consegue colocar uma imagem na vista do leitor. Colocar uma imagem na vista do leitor. Bonito, né? Só que o olhar varia de um leitor para o outro. Afinal, cada um de nós faz a própria interpretação da obra literária. E quando um livro atravessa gerações, então... Há também essa ideia da obra de arte como, vamos dizer assim, uma metáfora duradoura, quer dizer, como uma construção que permanece no tempo. Ela permanece, digamos, interessante, muito além do tempo em que ela foi escrita. Enquanto as nossas palavras se perdem no momento em que elas são ditas, e a literatura, por algum momento, se reanima, né, e
reaparece nos diferentes tempos com muitos sentidos completamente diversos, inadvertidos e imprevisíveis em relação ao seu tempo original. Você já tentou escrever um texto literário? Eu falo de uma história mesmo, com começo, meio e fim. Como será que o autor cria os personagens? Escolhe onde e quando a trama vai se passar? Para saber desses detalhes, só conversando com o escritor. Quando eu escrevo, eu acho que eu sou muitas pessoas ao mesmo tempo e sou outro também, né? Você inventar essas vidas e dar consistência a elas e dar um pouco de complexidade a essas vidas é trabalhoso. Saber quem é o narrador ou quais são os narradores, quem conta essa história, como vão ser esses personagens e como eles vão mudando ao longo do tempo. Tem uma frase muito interessante do Jorge Luiz Borges que ele diz: em vez de o escritor ir em busca dos temas, é melhor que os temas procurem os escritores. Né? Então ela surge, às vezes é uma questão, às vezes é uma obsessão, né? Pode ser uma espécie de demônio cultural ou demônio pessoal, alguma coisa que está, vamos dizer, que te quieta, passando por um conflito interno também. E isso aconteceu com todos os meus livros, né? Que não são muitos, mas com cada um deles, cada um dos 4 romances, com os contos, eu parti de uma questão. Dos romances, contos e algumas crônicas que eu publiquei, que eu escrevi e publiquei, tem alguma relação com a minha vida. Na verdade, a literatura de que eu mais gosto é essa literatura que tem traços autobiográficos. Porque você sente que há uma verdade profunda aí, uma verdade da própria vida transformada em ficção. Ainda hoje eu leio romances, contos e poemas que me surpreendem. E me surpreende também a releitura de alguns livros. Por exemplo, Claro Enigma e Rosa do Povo, do Drummond, são livros que sempre me surpreendem. Eu sempre encontro coisas assim, importantíssimas, imagens, símbolos, enfim, que são verdadeiras descobertas, né? Isso acontece com releituras dos clássicos, por exemplo, releituras do Machado de Assis, ou com a descoberta de alguns romances, de alguns livros novos, ou de poetas. A literatura é uma das formas de ver o mundo, né? E de ver a realidade. Quer dizer, há tantas maneiras de ver e expressar o mundo, e a literatura é uma delas. A literatura, para mim, é o sonho feito com palavras. Não o sonho no sentido positivo da palavra, pode ser um pesadelo também, mas é essa ideia do sonho de quando a gente dorme e vive uma vida paralela. Acho que a literatura também é uma espécie de vida paralela. Literatura, ela pode ser várias coisas. No meu caso, ela foi uma válvula de escape, a saída de uma vida comum, que eu também não ia ser um criminoso, mas eu ia ser um cara, de repente, continuar sendo um balconista, continuar sendo um vendedor de uma loja. E eu saí desse senso comum para poder emancipar meu senso crítico. Ela me ensinou, através dos livros que eu li, me deu prazer, me deu alegria, me deu tristeza, me deu várias formas de sentimentos que eu não tinha sentido dentro da minha comunidade, me levou para outros lugares, expandiu minha mente para outros lugares e principalmente me deu o senso crítico. O grande poder da literatura é a imaginação. E, claro, como que ela se resolve, né, através da linguagem, como que ela se dá a ler, a ver através da linguagem. Literatura é a base de tudo. Não há narrativas, histórias, teatro, cinema sem literatura. Ela é o pilar, é lá que se sustenta o sonho, a imaginação e os conteúdos. A literatura, para o leitor, ela mostra mundos múltiplos, mundos diferentes. E a literatura também é um momento em que você suspende a realidade.
A gente sabe, quando vai abrir um livro de literatura, que a realidade está em outro lugar. E a gente faz um pacto com aquele livro de encontrar, de viver exatamente aquele mundo que está sendo oferecido. E esse exercício de suspender a sua realidade, quando você volta para ela, já é alguma coisa mais ampliada. É quase como se você... É o equivalente a fazer uma caminhada ou uma corrida para o corpo. Oxigena. Para o filósofo e linguista búlgaro Svetan Todorov, a literatura pode muito. Ela pode nos estender a mão quando estamos profundamente deprimidos, nos tornar ainda mais próximos dos outros seres humanos que nos cercam, nos fazer compreender melhor o mundo e nos ajudar a viver.